Olá, bom dia a todos. Neste tutorial nós vamos introduzir o ilog script, principalmente para realizar pós-processamento dos dados. E eu vou aproveitar também para mostrar, né, as guias principais aqui da área de resultados. Tá? Então a tela principal e as guias da área de saída, né, do log, e introduzir o IBM Log Script. Tá? Bom, apesar da gente já ter feito bastante coisa, aqui essa, né, a tela principal que a gente trabalha principalmente com a área de edição, né, são as duas áreas mais importantes aqui, que é a área de edição, onde está digitando código, e essa área de saída aqui, tá, onde tem várias guias. Eu vou só passar rapidamente o que significa cada guia, e depois a gente vai estar utilizando mais a fundo cada uma delas, né. Aqui a gente tem a área de saída, onde exibe, né, o nosso modelo de uma forma de estrutura de uma árvore, né? Então a gente consegue ver aqui as variáveis, né, as restrições e tal. A gente tem aqui também a barra de execução, né, onde você pode também executar passo a passo para ir depurando o modelo. Tem a barra de ferramentas, a barra de navegação do projeto, onde a gente já viu aqui que a gente insere vários modelos, né, dentro do mesmo projeto, ou pode criar projetos diferentes também. Navegador do problema, então aqui a gente tem, né, as principais informações aqui, como os dados, né, das instâncias aqui, o resultado também do nosso modelo. E essas aqui são as guias de seleções, né, e aqui a gente tem a barra de status. Mas as duas principais áreas aqui, então, é a área, né, de edição e a área de saída, que é o foco, né, desse tutorial. Bom, então, a primeira guia aí da área de saída é a guia de problemas, tá? Então, talvez você já tenha utilizado, mas aqui serve para a gente estar depurando, né, o nosso modelo. Se tiver algum erro aí, ele indica, né, quantos itens está com erro, a linha provável que está com problema e qual que é o possível erro, né, que está no nosso código aí, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o nome, por exemplo, N-Usinas não existe. Provavelmente eu tinha algum erro, né, da digitação lá. Então, você vai lá e confere, tá bom? Então, essa guia aqui é importante para a gente checar o nosso modelo, se tem algum erro, né, no código. Essa segunda guia, guia Log Script, é a guia que a gente vai estar utilizando, né, nesse tutorial. A gente vai ver aqui que nesse tutorial a gente vai focar principalmente com pós-processamento, mas é aqui que vai mostrar para a gente as saídas que a gente vai estar fazendo a programação aqui, né, usando os scripts, tá? Nessa terceira guia, a gente tem aqui uma guia também de soluções que a gente utilizou, né, que mostra a solução final do modelo. Então a gente tem aqui, né, o valor da função objetivo, né, os valores das variáveis de decisão e algumas outras informações que a gente também vai aprofundar depois, né? A parte de conflitos, né, a gente também não vai entrar agora, mas você consegue visualizar aqui e remover incompatibilidades para tornar o problema infactível, e aqui livres também para a gente trabalhar com relaxação, né, do modelo, tá? A gente vai estudar depois. Log do mecanismo exibe, né, informações aí básicas, né, do mecanismo de resolução, né? Então, a questão dual e tal. Então, vamos entrar também um pouquinho. As estatísticas também interessante, vai te mostrar aqui quantas restrições, número de variáveis, número de iterações. Se o modelo for muito grande, você pode até acompanhar aqui graficamente, né? Gerenciamento de perfis, também mais para frente vai ser interessante para a gente verificar tempo de processamento, memória utilizada e tal, para a gente, né, verificar a eficiência aí do nosso modelo. E servidores Seplex aqui, se a gente quiser rodar o nosso modelo na nuvem, né, utilizando aí supercomputadores e tal, tá? Então vamos lá, o foco vai ser na guia, né, como eu tinha falado, na guia Log Script. O Log Script, na verdade, é uma implementação incorporada aí do JavaScript, né, que tem aqui no software da IBM, e a gente vai estar utilizando ele aqui, pode ser tanto em arquivo, né, do modelo ou arquivo de dados, tá? A gente pode estar adicionando esses scripts. E eles são incorporados para né, ter a funcionalidade de script para fazer as seguintes funções. Ou de pré-processamento dos dados, né, no arquivo aqui de modelo, pós-processamento dos dados também no arquivo modelo, processamento de informações de dados, né, no arquivo de dados,
definições de parâmetros, controle de fluxo. A gente vai entender um pouco melhor. Mais informações de como utilizar aqui o ilog script da IBM, a gente vai utilizar aquelas duas referências que eu tinha dado no nosso primeiro tutorial, né? Vocês podem entrar na central de conhecimento da IBM. Nesses dois tutoriais aqui, no capítulo 3, eles tratam sobre o script, né? Para o PL, tá? Bom, pré-processamento é utilizado para quê, né? Para preparar os dados, ou, por exemplo, você fazer uma pré-solução para você diminuir o tamanho do modelo, ou agregar informação, né, para eliminar variáveis e linhas, né, por substituição, tá? Pode, por exemplo, converter unidades, né, horas em minutos, então fazer uma preparação dos dados. E o pós-processamento, a função principal é exibir os dados e também controlar as saídas, tá? Que é o que eu vou explicar um pouquinho nessa aula aqui. Bom, o script, né, ele fornece 3 tipos de blocos de instruções, que são, né, o bloco de execução, que é o que a gente vai estar trabalhando, né, a gente vai inserir ele aqui, principalmente no arquivo do modelo, para fazer o pré-processamento e o pós-processamento. Tem um bloco também principal, né, que é para controle de fluxo, que a gente vai aprender depois, e um bloco de preparação, né, prepare, para inicialização de dados. Bom, esse tutorial é importante porque a gente já viu como trabalhar com planilhas do Excel, é bem simples, talvez bem mais simples do que utilizar o pós-processamento que eu vou estar ensinando aqui, mas para funções mais avançadas aí, modelos, né, mais complexos, fazer uma análise mais detalhada dos nossos modelos, a gente vai precisar conhecer um pouco desses scripts aqui, tá? Então, para funções para fazer relaxação, análise de sensibilidade, essas análises mais avançadas, a gente vai ter que ter um conhecimento básico aqui do script, tá? Do log do script. Então, aqui também é importante mencionar que vocês precisam ter um conhecimento básico de qualquer linguagem de programação, né? Eu vou explicar aqui alguns comandos básicos, né? E vou explicando, mas dependendo do modelo que você for fazer ou da função que você quiser implementar, você vai ter que ter uma noção melhor sobre linguagem de programação, né? Então, assim, como fazer os laços e tal. Mas vamos lá. Então a gente vai primeiramente trabalhar com pós-processamento, basicamente para exibir os dados, né? Então a estrutura, na verdade, a gente vai criar blocos, né? Depois do nosso modelo já pronto, a gente vai criar blocos. Para criar, a gente vai usar então, né, o execute, como eu disse aqui, é um bloco de execução, né? Para fazer o pré e pós-processamento, a gente começa com o comando execute. Aqui, ó, a gente coloca o nome do nosso bloco, nesse caso aqui eu coloquei resultados, poderia ser qualquer outro nome, teste, qualquer outra coisa. Abro chaves, então isso aqui representa um bloco, tá? Então, comando, o nome do bloco, e aqui vem os argumentos, né? As linhas de comando aqui, tá? E fecha o bloco. Então, olha só, se esse bloco aqui tiver antes da declaração dos objetivos, das restrições, a gente está trabalhando com um pré-processamento dos dados, né? Agora, se a gente coloca depois do nosso modelo, né, aí já é um pós-processamento dos dados, tá bom? Então, aqui eu estou utilizando o exemplo da aula 3, né, exemplo 2 da aula 3. Então, depois vocês podem voltar com calma lá, ou se você já tiver feito, né, ou seguido lá o exemplo da aula 3, você já tem ele pronto, é só acompanhar. Então, depois do modelo pronto, eu vou inserir isso aqui no final do modelo, eu vou fazer aqui no software para vocês verem, mas só explicando aqui rapidamente. Então, olha só, criei o bloco, né, a linha de comando execute, coloquei o nome do bloco de resultados, abri chaves, e aí, como nas linguagens de programação, até a gente vai escrever aqui, ó, write len, né, que é para indicar que a gente vai, né, inserir um texto aqui, entre aspas. Então, eu vou escrever, por exemplo, plano de produção, então eu escrevi essa linha aqui, né? Depois eu vou abrir aqui um laço, então olha só, for, aqui não é o mesmo modelo de declaração que a gente estava usando anteriormente, não. Então, é a linguagem própria aqui, a forma de declarar própria, né, desse script aqui. Então, aqui, ó, for, né, eu vou criar um laço para, aqui eu declaro aqui, ó, var, que é uma variável, o P em produto, que já está declarado no nosso modelo, então, por exemplo, produtos. Então, ele vai variar, né, P1, se tiver 3 produtos, P vai ser 1, depois 2, depois 3 e tal. Então, quando for 1, eu vou escrever, então, olha só, quando for 1, eu vou escrever produzir, aí eu soltei um espaço, pus mais, né, aqui, coloquei um espaço, aí eu pus o nome da variável, que é o produção, que é nossas variáveis de decisão, P, por exemplo, produção 1, né,
quanto que foi. Então aqui, ó, produzir, aqui já é o resultado da variável de decisão 20, pus um espaço, tá vendo? 20, aqui ó, soldados por semana. Acho que aqui eu esqueci de colocar, faltou aqui a palavrinha aqui, mas a gente corrige lá na hora de fazer o modelo. Só um minutinho. Isso. E aqui, vamos ver aqui. Então, na hora que for 2, né? Então, vai ser aqui, ó, produção 60, 3 por semana, tá? Deveria ter colocado a frase aqui, nesse exemplo eu esqueci. Isso aqui é um outro comando que depois a gente vai trabalhar muito também, que eu estava mandando escrever o lucro semanal, e aqui eu peguei o valor da função objetivo. Então, a gente vai sempre começar com seplex, ponto, a gente vai ter vários comandos aqui, get object value, né? Então, a gente vai pegar o valor da função objetivo. Então, escrevi plano de produção, produzir 20, então fica mais, a gente está formatando aqui as saídas do nosso modelo, né? Para ficar mais claro, como a gente tinha feito no Excel na aula anterior. Então, vamos passar aqui o software para a gente ver como é que faz. Então, olha só, vocês já têm aí esse modelo pronto, então, da aula 3, exemplo 2, esse aqui era o modelo, né, que a gente tinha que determinar quantos soldados e trens de brinquedo que a gente ia produzir, a gente, né, utilizou strings, tal, vetores, então a gente tinha isso aí. Então, eu vou pegar aqui, depois que o modelo está pronto, aqui no final, olha, e vou começar. Então, eu vou escrever, né, execute, né, que é o, execute, que é o, estou iniciando o bloco. O nome do meu bloco eu vou dar o nome de resultados, abro chaves, né, e aqui vai estar, então, o nome desse bloco. Você pode fazer mais blocos e tal, né. Então, eu vou escrever aqui, ó, porque isso aqui, na verdade, esse problema, fazer um plano de produção, eu tinha que determinar, que é as variáveis de decisão, quanto fabricado de soldado de brinquedo e quanto fabricado de trem de brinquedo, né? Então, esse era o nosso modelo. Então, vou escrever aqui, aqui, ó, write ln, eu só vou pôr uma frase, aqui, ó, plano de produção, por exemplo, tá? Plano de produção, ponto e vírgula, né? E aqui, só indexar aqui, eu vou colocar para, que é o variável P em produto. Então, o produto já está, né, já é uma string aqui, né? Então, eu estou chamando as variáveis que estão no nosso modelo. Então, P em produto, o que a gente vai fazer? Vou usar a chave aqui ou não. Eu vou escrever write ln, aí eu vou, isso aqui é um string, então produzir, vou pôr um espaço aqui, né? Isso aqui é sintaxe, tá? Vocês vão adaptando aí. Aqui eu vou pôr a variável, então eu quero que apareça a variável. Então aqui, ó, variável de decisão, producão, né? De P, né? Que está variando aqui, vai ser 1, 2, como eu tinha explicado. Então aqui, ó, a variável de decisão é producão, né? Então, quero escrever para produzir o resultado disso aqui, né? Vou pôr mais um espaço aqui, vou pôr aqui o P, vamos ver aqui, P, mais chaves por semana, né? Então, fechei parênteses, ponto e vírgula. Então, vamos ver, eu vou agora escrever, então aqui eu só fechei aqui o laço, né? Eu vou escrever também aqui que eu quero que apresente o valor da função objetivo. Então, write ln, então aqui, ó, lucro semanal, né? Vai ser igual, vírgula, seplex. Quando você põe ponto, ele já aparece uma série de comandos para você, tá vendo? A gente vai utilizar depois vários deles. Ou a linha que eu quero é get, né? A gente poderia ter buscado aqui, ó, get, aqui, ó, get object value, já aparece aqui, né?
Beleza, então agora eu vou executar aqui o modelo 3, que já estava lá, né? Vamos ver se está tudo certo aqui, se está do jeito que a gente quer. Então, olha só, produzir, né, que eu escrevi aqui, aqui vai ser o resultado da variável de decisão 20. O P, como ele é uma string, quando for P1, ele vai escrever soldado. Então, por isso que não precisou de eu colocar outra escrita aqui, né? Então, pus o P direto. Então, a string, quando for 1, vai ser soldado. Então, aqui, ó, produzir o valor da variável de decisão, P, que é soldado, por semana, né? Quando a variável que o P for para 2, vai ser o produto trem, né? Então, produzir o valor da variável de decisão, 60, P vai ser 2, que é trem, e aqui depois por semana, tá? E aqui nós escrevemos, né, mais uma linha aqui, ó, lucro semanal, então tá aqui lucro semanal, e aqui eu peguei o resultado da função objetivo. Então lembro também o seguinte, né, que esses resultados também aparecem aqui do lado, né, no navegador aqui. Então você tem aqui, ó, o valor da função objetivo, você tem aqui o valor das variáveis de decisão, mas aqui você pode formatar para ficar mais fácil de interpretar né, os resultados do modelo, tá bom? E não só para isso, né? A gente fez esse pré-processamento, mas isso vai servir para várias outras funções também, como eu tinha mencionado. Vamos pegar mais um exemplo aqui, vamos fazer um outro aqui agora utilizando matriz, só para vocês entenderem. Vamos pegar o exemplo da aula 5, tá? Então a gente fez aqui o pós-processamento, né? Posso pôr até um comentário aqui. Então, pós-processamento, né? Os dados. Vou pegar aqui agora a aula 5, tá? Que a gente tinha feito e foi aquele problema das usinas, né? De quanto levar de cada usina de elétrica para cada cidade, né? Então vamos fazer também aqui a formatação e saída dos dados. Vamos criar aqui um bloco, né? Execute. Vou chamar aqui de resultado também, resultados, tá? Pode ser qualquer nome, o nome do seu bloco, né? Aqui primeiro eu vou inserir uma linha em branco. Então, por exemplo, write ln, vou pôr uma linha em branco. E aqui eu quero exibir, então, quanto que foi transportado de cada usina. Vamos rodar o modelo aqui sem nada primeiro. Vou apagar, vou só apagar isso aqui só para vocês verem. Eu vou rodar o modelo 5, a aula 5, só para a gente ver que não ia aparecer nada, ia aparecer só a função objetivo, né, se a gente não fizer o próximo processamento. Então, olha só, a gente vem aqui na guia soluções e tal. Aqui no log script a gente não tinha nada, né? E aqui tinha resultado, né, de uma forma matricial e tal. Então agora a gente vai fazer essa parte aqui de próximo processamento. Então eu já escrevi execute, o nome do meu bloco vai ser resultados, pus uma linha em branco e agora eu vou começar. Eu vou pôr for, né, para a variável, né, para a usina, o in usinas. Então lembra, né, que é a mesma coisa do que a gente tinha aprendido, só que esse for, né, é diferente do que a gente usava lá, for all, soma, né, da linguagem sintática. Então aqui, e vou fazer um outro laço. Então para toda usina e para toda cidade. Então olha, essas usinas, essas cidades, é o que a gente já tinha declarado lá, tá vendo? Usinas, cidades, né, para toda usina e para toda cidade. Eu quero escrever, então aqui, ó, write, ln, as variáveis de decisão que a gente tinha dado o nome de transportado, tá vendo? Então, transportado da usina, né, para cidade. Vou pôr aqui um espaço e vou escrever, ó, milhões de quilowatts. Eu acho que é isso mesmo, né? Produzidos na usina. Aí vou pôr um espaço e vou pôr aqui o U na usina, porque aí você vê milhões de quilowatts produzidos na usina, por exemplo, 1, usina 2, usina 3, né? Vou pôr mais um espaço de novo e vou escrever aqui, ó, e transportado para cidade, né? Vou pôr aqui mais, vou pôr outro espaço, uma cidade C, né? Então olha só, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, ó? Por exemplo, vamos supor que deu aqui, o primeiro tinha dado, sei lá, 10, então aqui, ó,
10 milhões de quilowatts foram produzidos na usina, por exemplo, 2 e transportados para a cidade 1. É isso que eu estou querendo que formate automaticamente, tá entendendo? Então, acho que aqui está legal, mas dá para a gente melhorar isso aqui, mas vamos ver como é que vai sair, como é que vai ser a saída. Então, fechei aqui o nosso bloco, vamos rodar o modelo 5 de novo. Modelo 5. Então, olha só, ele já escreveu aqui para a gente, olha, ó, zero, né? Foram produzidos na usina 1 e transportados para a cidade 1. Agora, 10 milhões de quilowatts foram produzidos na usina 1 e transportados para a cidade 2. Tá vendo que tem vários zeros aqui, quer dizer que não foi, né, transportado nada. Então, a gente pode usar também aqui um if. Então, quer dizer, olha, eu só quero o resultado se for maior que zero. Então, por exemplo, if, né, transportado, que é a variável de decisão, transportado, Então, nessa aula precisa ter uma noção de programação, né, gente? Que não é o foco da gente ficar ensinando, mas... Então, aqui, ó, se o valor da variável de decisão for maior que zero, aí eu quero que escreve. Se não for maior que zero, eu não quero que escreve, entendeu? Então, aqui eu vou pôr mais uma... Opa, mas fechar mais um aqui. Vou só indexar esse aqui. Então, pus um if aqui, ó. Agora, esse que tem zero aqui, ele vai sumir, quer ver? Então, vamos rodar o modelo 5 de novo. Aí vai ficar mais fácil de interpretar a solução, tá vendo? Então, aqui a gente tinha a solução, mas aqui fica mais fácil de interpretar. Então, olha só, 10 milhões de quilowatts foram produzidos na usina 1 e transportados para a cidade 2, 25 milhões de quilowatts foram produzidos na usina 1 e transportados para a cidade 3, 45 milhões de quilowatts, né, foram produzidos na usina 2 e transportados para a cidade 1. Então, a gente tem aqui, fica mais fácil de interpretar os resultados, tá? Bom, espero que tenha, né, ficado claro, auxiliado. Dá uma olhadinha também lá nos manuais, tenta implementar nos outros exemplos aí para você exibir os resultados, né? E a gente vai trabalhando aí passo a passo para avançar para análises mais complexas, tá bom? Então, até a próxima.